Amém, meus irmãos. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Bem-vindo a vocês que chegaram aí também na transmissão agora, e que nós vamos estudar a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 12. Meu nome é Fabiano e nós somos aqui da Igreja Presbiteriana de Araucária. Apocalipse, no capítulo 12. Nós já fizemos aqui a exposição sequencial desse livro e chegamos agora ao capítulo 12. Então, se você perdeu as últimas exposições, você pode voltar aí nas transmissões e assistir as transmissões anteriores até o capítulo 1. Apocalipse no capítulo 12, então, meus amados irmãos, nós vamos tratar do tema a igreja e a guerra espiritual. E o meu propósito ao tratar aqui então Apocalipse no capítulo 12 é mostrar a cada um de vocês que nós estamos em luta o tempo todo. As nossas forças e a necessidade de oração, as nossas forças muitas vezes são limitadas e existe a necessidade de oração, então, porque as maiores batalhas que nós vamos travar, elas são vencidas espiritualmente. As nossas forças físicas, as nossas capacidades, então, muitas vezes são limitadas, elas não têm muita força e nós precisamos então de muita oração, muita busca do Senhor, porque grandes batalhas então são travadas de forma espiritual. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 3: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Também ele diz em Efésios, capítulo 6, no verso de número 12: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, verso de número 12. Portanto, as maiores batalhas que nós travamos na nossa vida são batalhas espirituais, e elas precisam ser vencidas também espiritualmente, através da oração, através dos exercícios de piedade, leitura da palavra de Deus, jejum, através do cântico de hinos espirituais. Enfim, é desta maneira que Deus nos ajuda a vencer determinadas batalhas que se apresentam a toda a igreja. Gostaria de ler com você então agora Apocalipse no capítulo 12, tá bom? Vamos ler juntos? Abre aí a sua Bíblia. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de bronze, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 12 e também o capítulo 13, que nós estamos agora diante deles, trata novamente do reinício daquilo que João está comunicando às igrejas da Ásia Menor. Ele está comunicando a obra redentora de Cristo Jesus e os efeitos cósmicos, universais, tanto no céu quanto na terra, dessa vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, pela 4ª vez, João então vai recontar esta história, que vai desde a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, então, nós temos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a sua morte, a sua ressurreição e temos a sua ascensão. Então, é essa história que o apóstolo João conta e reconta em Apocalipse. O povo de Deus é um povo vitorioso. Por quê? Porque Deus é vitorioso. Então nós temos aqui a 4ª vez. E nessa 4ª vez que João então reconta a mesma história, ele vai utilizar 7 personagens para recontar essa história então. E eu gostaria de ver com vocês estes 7 personagens que agora estão diante de nós. Lembrem-se que anteriormente foram 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas e agora 7 personagens. Ele reiniciou agora a história novamente, ok? Então nós temos nos versos 1 e 2 o primeiro personagem, a mulher. E nós vamos ver quem é este personagem. O segundo personagem é o dragão, versos 3 e 4. O terceiro personagem é o filho daquela mulher que está nos versos 1 e 2. Os versos 3 e 4 fala de um personagem chamado filho. Quarto personagem, um anjo poderoso, o maior de todos os anjos em escala que nós podemos então, e nós poderemos conhecer. O nome dele é Miguel. Este é o quarto personagem. O quinto personagem, que está no verso 17, são os descendentes. Nós podemos chamar esses descendentes de a igreja. O sexto personagem está no capítulo 13 e é a besta do mar. Este é o sexto personagem, capítulo 13, versos 1 a 10. O sétimo e último personagem, então, que nós temos é a besta que surge da terra. No capítulo 13 nós temos então 2 personagens, a besta que surge do mar e a besta então que surge da terra, encerrando assim os 7 personagens. Quando terminarmos então o capítulo 13,
João vai recomeçar novamente a mesma história. E hoje eu quero me deter com vocês especificamente no capítulo 12, tá bom? É sobre esse capítulo 12 que nós vamos meditar e vamos entender aquilo que o nosso Deus está querendo comunicar a nós e comunicou a povo de tempos passados. Agora, aqui então no capítulo 12 está um resumo da história da salvação. Capítulo 12, o apóstolo João tem uma capacidade de síntese fantástica, onde ele resume a história da salvação. E é consenso então entre os estudiosos de Apocalipse que o pano de fundo dessa história da salvação que João está contando no capítulo 12, e nós só conseguimos entender o capítulo 12 olhando para Gênesis e olhando para Êxodo. O Antigo Testamento é o pano de fundo então para o capítulo 12. Sem o Antigo Testamento, as pessoas farão confusão e não vão conseguir entender então aquilo que está no capítulo 12, vão dar diversas interpretações estapafúrdias para o capítulo 12, tá bom? Então nós precisamos de 2 livros, nesse caso, específicos para entender o capítulo 12, o livro de Gênesis e também aí o livro do Êxodo, tá? Seria errado sempre chegarmos ao livro do Apocalipse tentando olhar para o futuro. Seria errado chegarmos ao livro do Apocalipse sempre tentando olhar para o futuro. Porque o livro do Apocalipse, segundo João, ele engloba toda a história da salvação. Portanto, ele fala de coisas passadas, coisas que estão no Antigo Testamento, coisas que Jesus fez e que estão relatadas no Novo Testamento. E aí sim ele também vai falar de coisas que acontecerão, mas uma grande parte, e eu diria a maior parte do livro de Apocalipse trata de coisas que já aconteceram na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual a mensagem destas personagens, destes 5 personagens que estão aí no capítulo 12? Você já parou para pensar? E se você já leu esse capítulo 12, você deve ter ficado um tanto confuso com esse capítulo, porque ele traz algumas imagens assim meio estranhas, não é verdade? A gente precisa concordar que isso é uma realidade. Qual é a mensagem destas cenas? Qual é a mensagem destes 7 personagens que estão no capítulo 12 e no capítulo 13? É sobre esse problema que eu quero pensar então com vocês. A mensagem que cada personagem desse traz para a igreja hoje. Nós bem sabemos que João então estava na ilha de Patmos, uma ilha prisão. E nessa ilha prisão, João então foi arrebatado aos céus em espírito, ok? O seu corpo permanece ali na ilha de Patmos, mas João é tirado então, seu espírito, e ele é levado até os céus, e ali ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. A igreja naqueles dias, e João está incluso nela, estava em grande sofrimento, perseguição. Algumas pessoas já tinham sido mortas naqueles dias de João. Precisamos nos lembrar que João morre perto do ano 99, e então muito da perseguição foi vista pelo apóstolo João. E então João, recebendo esta revelação do livro de Apocalipse, uma das grandes verdades deste livro já passa a ser destacada. É que este livro é escrito para trazer conforto à igreja que está em sofrimento. João recebe esta revelação e entrega esta revelação à igreja para que a igreja tenha conforto, tenha paz em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio à morte, então, tá bom? Pensemos inicialmente no primeiro personagem que nós temos, versos 1 até o verso 2. Que personagem seria este? Nós precisamos nos lembrar aquilo que eu tenho frisado a vocês vez após vez, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não nasceu no Novo Testamento.
A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nasceu lá no Éden, com Adão e com Eva. E aquele povo, então, lá na frente, que vai sair do Egito, pelas providências de Deus e pela instrumentalidade de Moisés, é a igreja representada no Antigo Testamento. Aquela igreja que nós vemos no Antigo Testamento, ela não difere em nada da igreja do Novo Testamento. São salvos da mesma forma, pela graça, por meio da fé. No caso daqueles do Antigo Testamento, eles olhavam para uma promessa que viria no futuro. E quem ensinou a eles a respeito desta promessa foi Adão e Eva, que receberam esta mensagem do Evangelho inicialmente da boca do próprio Deus. Então Adão e Eva ensinavam isso aos seus filhos. É daí que nós vemos Caim e Abel oferecendo culto a Deus. Eles foram ensinados a oferecer culto. E quem ensinou? Os pais, Adão e Eva. Eram pessoas tementes ao Senhor. Mesmo tendo cometido pecado, eram tementes ao Senhor. Ok? Então ali nós vemos o nascimento da igreja no Éden. Tá bom? Então o que nós temos no Antigo Testamento é a igreja. E esse personagem dessa mulher que aparece nos versos 1 e 2 é justamente esta igreja que está no Antigo Testamento. Esta igreja que estava grávida do Messias, que viria no futuro. Se eu perguntasse para vocês, qual a origem do Messias? Vocês me diriam, olha pastor, a origem dele é judaica. Ele nasce a partir da genealogia de todos aqueles homens e mulheres formidáveis do Antigo Testamento. Acaso não é isso que a genealogia de Mateus, logo no primeiro capítulo, busca deixar claro? Que o Messias nasceu desta linhagem judaica, essa linhagem hebraica do Antigo Testamento? É claro que sim, meus amados irmãos. Então, os versos 1 e 2, essa mulher é tratada como a igreja do Antigo Testamento. Esta mulher, então, ela aparece vestida de sol. O sol é para ela como uma roupa, e a lua é para ela como que sandálias, não é? A lua está debaixo dos seus pés, e ela tem então uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Bem possível aqui que seja uma representação das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, que representam a igreja do Antigo Testamento. E esta mulher então aparece grávida aqui também em Apocalipse 12. Ela já sente as dores de parto. Aqui está a imagem de uma mulher gloriosa, não é? O sol é a sua roupa, a lua está debaixo dos seus pés. Mas além de ser uma mulher gloriosa, é também uma mulher frágil, porque ela está grávida, ela está para dar à luz. A identidade dessa mulher não é revelada em Apocalipse 12, mas nós já conseguimos compreender a partir de Gênesis e de Êxodo que essa mulher que está aqui para nós é a representação da igreja no Antigo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, mais especificamente em Gênesis capítulo 37, no verso 9, você vê ali José. E o jovem José, ele tem um sonho muito interessante. Um dia ele acorda e ele decide falar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, a respeito desse sonho que ele teve. E José diz em Gênesis 37, verso 9, ele vai dizer a Jacó, a Raquel, a sua mãe, também aos seus 11 irmãos, que ele teve um sonho em que o sol se prostrava diante dele, a lua se prostrava diante dele, e também as estrelas se prostravam diante dele. A família não gosta muito dessa ideia, porque a família já entendeu que este sol é o pai, esta lua é a mãe e estas estrelas são os irmãos.
Daí então os irmãos ficarem um tanto irritados com José e com a forma como ele vai conduzindo as coisas, e depois tentarem vender ele para o Egito, através da caravana dos midianitas. Então, agora é este sonho de Gênesis 37, verso 9, que nos ajuda a entender o capítulo 12, ok? O sol e a lua é Jacó e Raquel, e os irmãos na imagem são as tribos de Israel, uma representação das tribos da igreja do Antigo Testamento. Logo, esta mulher que nós temos em Apocalipse 12 é uma afirmação também da igreja do Antigo Testamento. E eu gostaria de ler com você um texto para apoiar isso que eu estou dizendo, que está lá em Isaías, capítulo 66, versos 7 e 8. Isaías 66, versos 7 e 8. E eu quero mostrar para você nesse texto como a igreja do Antigo Testamento era uma igreja grávida do Messias prometido. Isaías 66, versos 7 e 8, que diz assim, olha só que coisa interessante. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe vissem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Porque Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Até aqui é o suficiente, o capítulo 66 é suficiente para nos ajudar a entender que a igreja do Antigo Testamento era uma igreja grávida do Messias. É por isso que nós temos todas aquelas genealogias na Sagrada Escritura. Aquelas genealogias que ali estão mostram a fidelidade do nosso Deus à promessa do Messias que ele havia feito. Nosso Deus não é alguém acostumado a quebrar promessas. O nosso Deus mantém firme todas as promessas então que ele faz. Então nós vamos olhando para estas verdades então e vamos percebendo a fidelidade do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus em proteger a linhagem do Messias, a linhagem messiânica. Deus promete o Messias em Gênesis 3,15. E a partir deste momento, a descendência então piedosa de Adão e Eva vão ser mantidos firmes até a chegada do Messias glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Pense por um instante, se a nação de Israel no Antigo Testamento tivesse de alguma forma sido destruída, de onde nasceria o Messias? Não haveria Messias, porque a Israel, ao povo judeu, Deus lhes deu os oráculos, as suas verdades, a sua palavra. Então não haveria Messias se o povo do Antigo Testamento não tivesse sido protegido por mão forte. Ok? Então o que nós vemos no Antigo Testamento, vez após vez, por mais que pareça estranho e às vezes pareça confuso, é Deus protegendo o seu povo, para que o Messias pudesse chegar através deste povo. Então, em Gênesis 3,15, que é o que nós chamamos de proto-evangelho, né? É a primeira vez que Deus anuncia o evangelho. Se você se perguntasse assim, pastor, nós vamos ver Adão e Eva nos céus? Sim, nós vamos ver eles nos céus. Por quê, pastor? Nós vamos ver eles nos céus porque Deus comunicou primariamente o evangelho a eles. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça do acusador. Eles creram nesta promessa, tanto que ensinaram esta promessa, este evangelho primeiro anunciado por Deus, eles anunciaram aos filhos, Abel e Caim, então, ok? Perceba então que em Gênesis 3,15 nós temos um filho que vai nascer e o estabelecimento de uma inimizade entre a semente da mulher. E em Apocalipse 12 nós também temos a mesma coisa, um filho que vai nascer, um filho homem que vai nascer,
e temos também um processo de inimizade. O dragão está em inimizade contra essa mulher, ok? Um conflito, então, sempre em crescimento entre o dragão e a igreja nos é apresentado em Apocalipse 12. Daí então dizemos que neste mundo a igreja nunca estará em casa, neste mundo a igreja nunca estará em paz. Neste mundo a igreja nunca estará tranquila, porque ela não está em casa e ela tem um inimigo feroz à frente dela. Então, este grande dragão poderoso, que nós vamos ver como segundo personagem em seguida, nós vamos perceber que ele está sempre de frente desta mulher, procurando destruí-la. Se essa mulher é a igreja e esse dragão é o diabo, então você tem o diabo sempre com o seu rosto contra a igreja, sempre procurando destruir a igreja, ok? Eu gostaria de mostrar para vocês alguns eventos críticos que nós temos no Antigo Testamento, que são eventos bases que todos os comentaristas utilizam para reforçar essa ideia de que a igreja do Antigo Testamento estava grávida do Messias e que em determinados momentos da história da redenção, parece que o povo de Deus do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, ela está em perigo. E eu gostaria de mostrar para você como é que Deus vai protegendo este povo, então, até a chegada do Messias, pelo menos em alguns eventos aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro evento mais crítico é aquele evento que envolve Abel e Caim. Se da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, ok? E Caim matou Abel, logo você olha e diz assim: olha, a promessa de Deus está em perigo. Por quê? Porque você logo percebe que Caim não é a descendência santa. Caim pertence a um reino que nós chamamos de reino parasita, reino do diabo. Quem pertence ao reino de Deus ali, naquele caso, é Abel. Então, quando você olha e vê que Caim mata Abel, você logo diz assim: nossa, a promessa de Deus está em risco, porque cadê a descendência piedosa? Este é o primeiro evento crítico que nós percebemos. Em seguida a esta morte, então, a este assassinato, primeiro assassinato, nós vemos então que nasce outro filho, Sete. E se você vai lá na genealogia de Mateus, você percebe que a linhagem do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, passa por Sete, não passa por Caim. Não é? Deus então levanta um novo homem, Sete, e daí o seu filho Enos também, que é piedoso. Sete significa o eleito, o escolhido por Deus. Deus levanta um novo homem, de onde vai passar, por onde vai passar a descendência piedosa, Sete e Enos. Esse é o primeiro evento crítico que você percebe, então, que aquela serpente está sempre com o seu rosto contra a igreja. Abel é um representante da igreja fiel. Caim é um representante do reino maligno. Ok? E quando Caim então mata Abel, você logo percebe: opa, existe aqui uma tentativa de assassinato da igreja. Quando nós chegamos em Gênesis 6:7, você logo vê o dilúvio então e a morte de toda a humanidade. Você diz: rapaz, agora acabou, agora não tem mais chance, agora a promessa está realmente em um ponto crítico. Deus encontra um homem e encontra uma família de um homem dedicado a ele, Noé. Deus então fala com Noé, se revela a Noé, e Noé então constrói uma arca, e entram na arca Noé e a sua família. Pronto, perceba Deus protegendo a linhagem por onde vai passar o Messias. O problema é que entra na arca também um homem que pertence ao reino parasita, um homem que pertence ao reino maligno, um homem que pertence ao reino do diabo. Nós sabemos que os filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé.
Entra na arca um homem chamado Cã, pai dos cananeus, pai daquele povo que Deus destruiu lá em Sodoma e Gomorra. Entrou na arca. Este mesmo Cã havia contemplado Noé na sua nudez e havia feito chacota com Noé na sua nudez. Noé amaldiçoa Cã por causa da sua desonra, mas ele abençoa Jafé e ele abençoa Sem. Pronto, o reino do nosso Deus de novo está em proteção. Passou por um perigo aparente e agora está protegido. Esse mesmo Cã, que é pai dos cananeus e é pai lá então daquele povo de Sodoma e Gomorra, agora ele começa a ter algum tipo de influência entre os semitas, o povo de Sem. E o povo de Sem então decide construir o que nós chamamos de um zigurate, uma grande torre. E Deus, nesse exato momento, em Gênesis 11, diz assim: vamos descer e vamos ver o que é que os homens estão fazendo. Percebe então que eles estão construindo um zigurate, uma torre, que chegue até o céu com o propósito de tornar o seu nome grandioso, seu nome fantástico, seu nome glorioso. Então Deus diz: olha, desçamos ali e confundamos os homens. Então os homens se espalham pela face da terra e novamente você vê e pensa assim: a promessa de Deus no Antigo Testamento ela está novamente em perigo, porque os homens foram todos espalhados, ninguém fala mais a mesma língua, ok? É daí que surge então a variedade de línguas entre as nações conforme nós conhecemos. O Senhor então espalha esse povo sobre a terra, mas logo em Gênesis capítulo 11 e 12, Deus encontra um homem, Abraão. A promessa de novo está em segurança. Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pronto. De Abraão e da semente de Abraão, Isaque, vai de novo dar sequência ao reino de Deus, ao povo de Deus. Perceba esse desenvolvimento em toda a Sagrada Escritura, então, que você vai conseguir ler o Antigo Testamento com outros olhos. Eu vou pegar aqui um outro exemplo crítico também, aquele que acontece em 2 Reis, no capítulo 11, quando Acalias manda matar toda a descendência de Davi. Havia uma promessa que da descendência de Davi, então, viria o Messias. É isso que nós esperamos e é confirmado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tanto José quanto Maria são da descendência real de Davi. E naquele momento, em 2 Reis, capítulo 11, levanta-se uma mulher e decide matar toda a linhagem real. Você diz: rapaz, agora o reino parasita venceu, destruiu toda a descendência piedosa. Levanta-se uma outra mulher. Para uma mulher ímpia, Deus tem uma mulher piedosa, Jeoseba. E Jeoseba vai esconder Joás da descendência real. Perceba como Deus em todo o tempo vai protegendo o seu povo, vai protegendo a linhagem do Messias. E aí o último grande evento, vamos dar um pulo aí, são muitos eventos críticos. O último evento crítico é aquele que está em Mateus capítulo 2, versos 1 até o verso 16. Que evento é esse? Quando o Messias nasce, aparecem algumas pessoas procurando pelo Messias, o rei dos judeus. Herodes não gosta nada dessa ideia. E sabe o que ele decide então fazer, sendo enganado pelos magos então? Ele decide matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. E aí então José é avisado em sonhos: foge para o Egito, se esconde lá, porque Herodes está querendo a vida do menino, está querendo a vida do Messias. Perceba todos esses eventos críticos na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento,
E como o reino parasita, o reino do diabo, o reino de Satanás, sempre se levanta, sempre coloca o seu rosto contra a igreja. Perceba que no capítulo 12 de Apocalipse, este grande dragão está com o seu rosto diante de uma mulher pronta para dar à luz. Essa mulher pronta para dar à luz não é outra imagem senão a igreja do Antigo Testamento, em todos estes eventos críticos que eu descrevi para vocês. Aqui está então o significado dessa mulher perseguida pelo dragão, versos 1 e 2. É uma representação da igreja de todos os tempos, que sempre foi perseguida pelo dragão. Note como a descendência piedosa parece sempre estar em risco em todo o Antigo Testamento. A cada geração, as crianças estão sempre em risco. A cada nova geração, as crianças estão sempre em perigo. Daí, meus amados irmãos, quando nós olhamos então para a imagem deste dragão feroz diante da igreja, deixa eu dizer a você, e essa não é uma boa notícia: a igreja está sempre em luta, a igreja está sempre em perseguição, a igreja está sempre passando por dificuldades, ela é sempre solapada pelas obras desse dragão maligno, ele sempre está com o seu rosto diante da igreja. Inclusive o final do capítulo 12 vai nos alertar e vai nos dizer: ai da terra e do mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós, cheio de ira, cólera, e ele então decide perseguir os descendentes desta mulher. Então, neste mundo, queridos, deixa eu lhes dizer, não haverá conforto, não haverá tranquilidade para a igreja, não haverá descanso para a igreja. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que o nosso Senhor Jesus Cristo aparece vitorioso em todo o tempo. Ele é vitorioso sempre, em toda a Sagrada Escritura. E o livro de Apocalipse é como que um spoiler, então, do filme, dizendo para nós como é que ele vence então essa batalha, ou como é que ele venceu essa batalha na cruz, despojando principados e potestades, né? Então essa é a boa notícia, porque o nosso Deus é vencedor, a igreja é igualmente vencedora, sempre, ainda que seja perseguida, ainda que passe por muitas dificuldades. Os versos 3 e 4 tratam de um segundo personagem, o dragão. E esse dragão, ele já é esclarecido. É o único texto que nós temos na Sagrada Escritura, e olha só que coisa interessante, é o único texto que existe que liga aquela serpente de Gênesis ao diabo. Não existe outro texto da Sagrada Escritura que não esse, que ligue claramente aquela serpente de Gênesis 3 ao diabo, a Satanás. Aqui está então um dragão violento nos versos 3 e 4, que com o movimento da sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. Tamanho o seu poder, tamanha a sua capacidade de sedução e tamanha a sua violência. O próprio texto então nos mostra que este dragão é o diabo, a antiga serpente, Satanás, aquele que enganou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Perceba que coisa interessantíssima. Agora, aqueles anjos, aquela 1/3 do céu que foi arrastada pelo diabo, então se transforma em demônios, porque longe da presença de Deus, é isso que se torna todo ser celestial, todo ser espiritual, distante de Deus, distante da comunhão com Deus, se torna em um demônio, em uma figura horrenda, com atitudes terríveis. Existe aqui então uma grande possibilidade de que esse conflito que houve no céu, em que o dragão arrebanhou então essa 1/3 dos anjos do céu, sejam então estes demônios que agora nós vemos atuando
em toda a terra. Esses anjos arrastados então pela sensualidade, pela capacidade do dragão, então se tornaram os demônios que hoje nós conhecemos então. Veja aquilo que diz em João 10:10, um texto muito conhecido da igreja, que fala da capacidade desse dragão. O ladrão, é tratado aqui o diabo como ladrão, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. O ladrão, o diabo, né? Não vem senão para matar, roubar e destruir. 1 Pedro 5, versos 8 e 9, o apóstolo Pedro também fala do poder desse dragão, da capacidade desse dragão. Ele diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. 1 Pedro 5, versos 8 e 9. O apóstolo Paulo também, no Novo Testamento, em uma das suas cartas, diz aos nossos irmãos da igreja: olha, até hoje quis ir ter com vocês pessoalmente, mas o diabo não permitiu, o diabo resistiu. Tamanho poder e capacidade desse ser então maligno. Algumas aplicações possíveis já entre esses dois personagens então, meus irmãos, é que aqui está uma resposta poderosa para boa parte do sofrimento humano, para boa parte do sofrimento que envolve a igreja. Quando nós sofremos, geralmente nós pensamos assim: será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu errei em alguma coisa? Onde será que eu pisei na bola para eu estar sofrendo desse jeito? Muitas vezes nós pensamos assim: por que será que isso aconteceu? Será que eu errei? Será que Deus está irado comigo? Será que Deus está enraivecido comigo? Por que esse sofrimento me alcançou? Será que eu fiz alguma coisa contra Deus e Deus está com raiva? Não necessariamente. João vai dizer às igrejas que quem está por trás do sofrimento da igreja no primeiro século, perseguição, morte, destruição, roubo e todo tipo de sofrimento que a igreja está passando agora, não é outro ser senão o próprio diabo, aquele que atuou em todo o Antigo Testamento contra a descendência santa, a descendência piedosa, os crentes do Antigo Testamento, está igualmente atuando no Novo Testamento contra a igreja, matando, roubando, destruindo. Essa é uma ação diabólica. João vai dizer: olha, não é Deus irado com vocês, mas esta ainda é uma ação diabólica, uma ação maligna. Está dentro da permissão de Deus, acreditem, porque Deus é vitorioso, o seu Cristo já venceu, mas é necessário que vocês sejam contristados por algum tempo, é necessário que vocês passem por algum sofrimento, para que vocês então entrem nos céus. E este sofrimento vai redundar em glória ao nosso Deus. Por quê? Porque vocês completam os sofrimentos de Cristo. A igreja também foi chamada, meus amados irmãos, a completar os sofrimentos de Cristo. Quando trabalha e ninguém vê, quando trabalha e todo mundo critica, quando trabalha e está sozinho no trabalho, quando as pessoas reclamam de você, mas não tem coragem de falar com você, quando as pessoas de fora que não temem a Deus julgam você, quando o seu patrão, que é ímpio, muitas vezes dispensa você, porque você não é cúmplice de coisas erradas, perseguição, quando as pessoas, meus amados irmãos, maltratam vocês. Aqui está Deus falando a nós: vocês completam as aflições de Cristo no corpo. Você sabia que pelo menos 100 mil cristãos
morrem todo ano. 100 mil cristãos morrem no ano, porque tem a igreja queimada em distúrbios no Egito, muito comum, na África, em outros países totalitários, como a própria China e a Coreia do Norte. Pelo menos 100 mil cristãos. Pesquisem sobre a janela 1040. Um dos lugares mais difíceis de se pregar o Evangelho, onde cristãos morrem o tempo todo. 100 mil cristãos. E você e eu não vamos escutar isso nos jornais, não vamos escutar isso nos noticiários. Geralmente, quando passar alguma coisa, olha, um tumulto gerou a morte de tantas pessoas. Um tumulto gerou um incêndio que ocasionou a morte de tantas pessoas. Alguma coisa bastante superficial, mas 100 mil dos nossos irmãos morrem todos os anos. 100 mil. 100 mil. Em 10 anos, isso passou de 1.200.000 pessoas. Em 10 anos. Já parou para pensar? Mas graças a Deus, meus amados irmãos, porque é através da morte que nós entramos no reino celestial. E se Deus assim quer para nós ou para os nossos irmãos, que seja feita a boa vontade do nosso Deus. Agora percebam que maravilha, nós não temos mais um acusador diante de Deus. Agora nós temos um defensor diante de Deus. Sobe o defensor, cai o acusador. Isso significa que não há ninguém diante de Deus agora apontando o dedo para você e acusando você diante de Deus. Todas as faltas que você comete como crente, você tem um defensor diante de Deus. Alguém que reconhece as suas faltas, sim, mas alguém que sabe também o que é padecer, Cristo Jesus. Alguém que está lá para defender o seu povo. Ele é o filho da mulher, versos 3 e 4 também. É dito que esse filho da mulher governará as nações com cetro de ferro. É uma clara revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós bem conhecemos no Salmo de número 2. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 2, pelo menos uma pequena parte, para mostrar a vocês como é Ele quem governa as nações com cetro de ferro. A partir do verso 6, Salmo de número 2, diz assim: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Peça e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Até aí. Todo o Salmo de número 2 é um salmo que, como eu já ensinei anteriormente a vocês, nos sermões sequenciais nos Salmos, é um salmo que trata da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui aparece ele novamente com um cetro de ferro, governando as nações. Aqui está o Filho de Deus, então, como semente desta mulher, como filho dessa mulher. Agora um poderoso dragão está diante dessa mulher gloriosa e ao mesmo tempo frágil, indicando conflito, indicando perseguição, indicando que nessa terra a igreja não vai ter descanso, que nessa terra as lutas serão sim renhidas, serão difíceis, você vai ser chamado a lutar e a batalhar até o sangue, eu também. Aqui está a derrota do poderoso dragão. Ele está sempre diante da igreja, porém não consegue matar a semente santa. O Messias é dito que ele nasce. O dragão está com o seu rosto diante da mulher, mas ele não consegue devorar a mulher. Ele não consegue acabar com a igreja do Antigo Testamento. O Messias vai nascer a partir dessa igreja do Antigo Testamento.
Ele não consegue parar, ainda que ele tentou em diversos eventos críticos, como eu narrei aqui para vocês, ainda que ele tentou acabar com a descendência santa, desde Caim até ali Mateus no capítulo 2 com Herodes, ele não consegue, ele é derrotado. O menino nasce e é arrebatado até os céus, ou seja, o dragão foi derrotado. Colossenses capítulo 2, verso 15 nos diz assim, que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, onde? Na cruz. E aqui está algo interessante no texto de Colossenses, que algumas pessoas pensam que o diabo sempre tentou empurrar Jesus para não ir até a cruz. Na verdade, o diabo sempre impulsionou Jesus para a cruz, na direção da morte. Perceba, por exemplo, a tentação que acontece no deserto. Atira-te daqui abaixo, que está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. O salmo que nós muito bem conhecemos, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. O diabo sempre tentou acabar com o descendente santo da mulher, mas nunca conseguiu. Agora, o ponto interessante aqui é que o diabo pensa que venceu Cristo na cruz. Você deve se lembrar, no evento da Santa Ceia, estavam lá os apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo, e aí está lá também Judas o Iscariotes. O diabo entra em Judas Iscariotes, porém Judas faz exatamente aquilo que ele quer fazer, vai e vende nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, denunciando onde estava nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é preso, julgado injustamente, muitas mentiras contra ele, e então é sentenciado à morte de cruz. E ali, naquela cruz, naquele momento, o diabo disse: pronto, venci. Daí então nós dizemos que Cristo Jesus, na sua fraqueza, é mais forte do que qualquer poder espiritual. Na sua morte, ele é mais forte do que qualquer poder espiritual que nós possamos imaginar. Na morte de Cristo, ele mata a morte. Na morte de Cristo, ele vence todos os principados e potestades. O quarto personagem agora que nós temos aqui é o arcanjo Miguel, protetor da igreja, nos versos 7 até o verso 17. E aqui então estão aqueles efeitos da morte e da ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus entra nos céus, então vitorioso, o resultado dessa vitória é que o dragão e seus demônios são precipitados dos céus. Aquele que acusava a igreja, acusava os nossos irmãos, agora é expulso do céu por Miguel, o protetor da igreja. Lucas 10, verso 18, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: Jesus lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora aqui está o diabo, na terra onde ele foi precipitado, do céu para a terra, e agora ele tem então os seus instrumentos espalhados por toda a terra, para destruir o descendente santo, conforme está a partir do verso 17. Ele continua perseguindo a igreja, que é o descendente santo ainda, o descendente piedoso. Ele continua buscando destruir o descendente. O dragão tem sempre marcado aqueles que são seus com uma filosofia padrão mundana e tem sempre buscado destruir o povo de Deus. Eu quero destacar aqui pelo menos duas verdades, enquanto nós vamos partir aí para a conclusão a respeito de Miguel. Primeiro, que não existe uma luta entre o diabo e o próprio Deus, como muitas pessoas pensam. Como diz, muitas vezes elas leem na mitologia, mas não buscam na Sagrada Escritura a verdadeira afirmação. Não há uma luta entre Deus e o diabo, não existe aqui qualquer equiparação de forças. Deus permanece soberano.
E quem aparece lutando contra o diabo e as suas hostes no capítulo 12 é Miguel. Deus nem se levantou do seu trono ainda. Quando Deus se levantar do seu trono na pessoa do Filho, ele destruirá o acusador apenas pela palavra do seu poder, pela palavra da sua boca. O que nós temos em Apocalipse 12 é apenas uma batalha, então, angelical contra anjos e demônios. Então, o próprio Deus ainda nem se envolveu nessa briga. Em segundo lugar, Miguel é aquele que aparece expulsando o acusador dos nossos irmãos, e é então um processo de proteção da igreja. Eu gostaria de ler para vocês aquilo que está em Daniel, no capítulo 12, verso 1, quando nós lemos assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem as nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Eu quero mostrar a vocês então, na pessoa de Miguel e nessa luta cósmica, é que Miguel é um protetor da igreja, e é algo que não se fala muito. Judas também afirma que Miguel contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. Novamente, Miguel aparece como um protetor, como um guardador daquilo que pertence à própria igreja. Então não é errado dizer que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem, que os anjos de Deus estão ao redor da casa e daqueles que temem ao Senhor, daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que são tementes a Deus. Em todo o Antigo Testamento nós percebemos os anjos de Deus protegendo o seu povo. Mas aí às vezes a igreja se encontra em um estado em que ela parece que não gosta dessas verdades, de dizer claramente que Deus usa os seus anjos para guiar o seu povo, Deus usa os seus anjos para proteger o seu povo de desgraças, de infortúnios, assim como Deus usou um anjo no Antigo Testamento para guiar o povo pelo deserto, assim como Deus usou anjos no Novo Testamento para libertar apóstolos de prisão. Igualmente, Deus se vale de anjos para a proteção da sua igreja. E aqui está um anjo mais poderoso do que todos os anjos, inclusive mais poderoso do que o próprio diabo. Seu nome é Arcanjo Miguel, o protetor dos filhos de Deus. Em quinto lugar, meus amados irmãos, nós temos então o último personagem, eu e vocês, verso 17, os descendentes, a descendência santa. O dragão ficou irado com a mulher. Por quê? Porque ele não conseguiu destruir a mulher do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento. Ele não conseguiu destruir o filho foi arrebatado ao céu. Perceba que é um resumo da mensagem da redenção. Nascimento, o filho nasce e o filho morre e é arrebatado aos céus. Perceba então que o grande dragão fica irado por causa dessas coisas. Ele é atirado para a terra quando Cristo sobe aos céus. As hostes malignas de acusação precisam descer. E aí o verso 17 então vai nos dizer que este dragão agora coloca o seu rosto contra mim e contra vocês. E foi então travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, versos 17 e 18. Eu finalizo aqui, meus amados irmãos, com estes 5 personagens, dizendo exatamente isso a vocês e a mim mesmo. Nós temos um inimigo poderoso diante de nós, tentando de todas as formas nos destruir como igreja. E ele faz isso de diversas formas. Quando ele seduz você com as coisas do mundo, quando ele faz com que você deseje mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, ele alcança alguma vitória.
Quando Ele faz com que você pegue os seus dons, como foi dito aqui no devocional, e enterre esses dons e não coloque esses dons a serviço do reino. Quando Ele faz com que você prefira as coisas do mundo do que um culto onde você vai ser edificado pela palavra de Deus. Quando Ele destrói a sua família de alguma forma, quando Ele faz você romper o seu casamento, quando Ele faz você romper com a sua família, com a esposa, com os filhos, romper com a sua igreja, romper com a fé que você durante anos defendia. Quando Ele de alguma forma semeia intrigas entre os irmãos, fofoca, ladainha entre os irmãos. Quando Ele de alguma forma consegue exercer influência na sua mente, no seu coração, contra a igreja na qual você está, contra a pregação, contra a palavra de Deus. Então, dessa forma, Ele vai perseguindo e vai alcançando êxito na sua perseguição. E vai minando cada vez mais o poder da igreja. Por isso nós chegaremos no último dia, naquele dia em que nosso Senhor Jesus Cristo virá. E então se cumprirá a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda haverá fé na terra? Mateus 24. Há um processo de degradação, de deterioração, sendo encabeçada por esta hoste maligna, por este grande dragão, e que visa destruir a igreja. A igreja é chamada fidelidade ao seu Senhor. A que não temam a sua própria vida, porque nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus então, nesse momento? Eu vou pedir que a Júlia venha aqui mais perto e faça então essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais uma aula na escola dominical, ó Deus. Que o Senhor esteja nos auxiliando a abrir os nossos corações e pôr em prática a Tua palavra, Pai. Que nós possamos ensinar as próximas pessoas tudo o que temos aprendido, ó Pai. Que possamos evangelizar a partir dos nossos conhecimentos, ó Pai. Que possamos buscar cada vez mais aprender de Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando os pastores e os presbíteros, diáconos, todos aqueles que estão ministrando as escolas dominicais no mundo, Pai. Que nós possamos, todas as pessoas que temem a Ti, estar sempre nos esforçando para aprender mais e mais de Ti, ó Pai. Te pedimos que o Senhor esteja sempre nos auxiliando a pôr em prática aquilo que sabemos, nos auxiliando a nos manter focados em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe, que Deus nos console com estas palavras, mostrando que Ele já é vencedor e, portanto, a igreja é vencedora.